Graça e paz, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso estudo do livro de Números, capítulo 4. E aqui no canal, o que acontece? A gente mergulha na palavra, essa palavra maravilhosa de Deus, para entender como que os princípios eternos de Deus, continuam vivos até hoje na nossa vida, de uma forma prática. Como que o que foi escrito em Números, você pode aplicar hoje na sua vida. Então, antes da gente começar, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda a gente a espalhar essa palavra, abençoar mais pessoas. Me siga também no Instagram, @LuizCarvalhoPro, e no meu Instagram de evangelismo, @evangelismo com coragem. E claro, não se esqueça do 5am. 5am o que é? É o encontro de homens, de mulheres em salas separadas no Brasil, nos Estados Unidos, para pessoas que entendem de português e querem começar amanhã entregando o melhor para Deus, a sua presença, o seu tempo, fortalecendo o espírito, a comunhão com o próximo, é muito abençoado. Números 4 é a continuação da separação dos levitas. Só que aqui Deus ele vai mais a fundo, ele vai mostrar como especificamente que o serviço ele precisa ser feito. O que acontece aqui? Cada família ela recebeu tarefas específicas relacionadas à montagem, a transporte e ao cuidado do tabernáculo, que era o lugar da presença de Deus. Então, o capítulo ele vai revelar aqui uma verdade muito poderosa, que não basta ser uma pessoa chamada, não basta você ser convocado. É preciso, quando você servir, com santidade, servir com responsabilidade, temor, saber que você está servindo para o maior do mundo, o Senhor dos Senhores. Então esse capítulo ele tem algumas estruturas de responsabilidade, que são 3, das responsabilidades das famílias. Então a gente vai falar um pouco delas. Primeiro, aqui a gente tem a responsabilidade dos coatitas, que vai do versículo 1 a 20. Tem um trecho que eu separei, no comecinho, versículo 1, que diz assim, Disse o Senhor a Moisés e a Arão, façam um recenseamento dos coatitas, na tribo de Levi, pelos seus clãs e pelas suas famílias. Contem todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço na tenda do encontro. Então, olha que interessante, eles não podiam ver e nem tocar nas coisas santas. Então, vamos ver aqui, versículo 15. Mas não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem, morrerão. Então, Deus leva muito a sério a santidade do serviço. Então, hoje, quando a gente serve a Deus, a gente também é chamado para agir com reverência, porque não é um serviço qualquer, é um serviço que a gente tem que entender que é para o Senhor dos Senhores. Então, segunda responsabilidade aqui que a gente tem é dos gersonitas, que vai dos versículos 21 a 28. Separei um trecho aqui no versículo 24, que diz assim, esse é o serviço dos clãs gersonitas, o que devem carregar, eles levarão as cortinas internas do tabernáculo. Então, o que eles faziam aqui, os gersonitas? Eles cuidavam de toda a parte externa, As cortinas, as cobertas, as cordas. Então, embora eles não lidavam diretamente com os objetos sagrados, a função deles era essencial. Ou seja, no reino não existe um serviço que seja pequeno. Deus valoriza tudo, tanto quem está na porta, tanto quem está no altar, quem monta a tenda. Toda função hoje no reino de Deus feita com excelência, é a manifestação da soma de todas as partes, não importa. Você às vezes está servindo mais a Deus ali no estacionamento do que às vezes no altar. Se no estacionamento você está libertando, você está salvando, você está edificando. Depois tem os meraritas, dos versículos 29 a 33. Separei um trecho aqui, versículo 31. Essa é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro, carregar as armações do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases. Então, os meraritas, eles cuidavam de quê? Da estrutura pesada, que é o esqueleto que sustentava tudo. Então, eles precisavam de bois, eles precisavam de carros para transformar, mostrando que alguns serviços eles vão precisar de força, vão precisar de apoio e também de estratégia, Ou seja, nem todo mundo vai servir hoje da mesma forma, só que todos são fundamentais. Alguns do ministério hoje, trazendo para a igreja hoje, vão sustentar com oração, outros com trabalho, outros com finanças, outros com ensino, o lado mestre, outros com o lado evangelístico, e com isso todos formam o corpo de Cristo. Então, ou seja, gente, chegamos ao final aqui,
Sim, Números 4 vai ensinar pra gente que Deus, ele é um Deus de ordem, é um Deus de excelência, é um Deus de propósito. Cada detalhe do serviço dos levitas, ele representava algo do caráter de Deus. Então a gente tem aqui santidade, a gente tem aqui zelo, a gente tem aqui disciplina. E hoje nós somos o templo do Espírito Santo, como está lá em 1 Coríntios. Isso significa que o mesmo zelo que os levitas tiveram há muitos anos atrás, aqui ó, 1440 a.C. foi escrito, eles tinham no tabernáculo, nós devemos ter hoje na igreja, na presença de Deus, aonde a gente estiver servindo e estando na presença do Senhor. Porque servir ao Senhor é um privilégio, não é um peso. E estar disponível para Ele de coração, servindo em espírito, em verdade, é uma alegria para a gente, uma reverência. Aqui, ó, tem aqui o versículo 49, ó. Segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés, assim foram contados cada um segundo o seu serviço, segundo o seu cargo. Então, são versículos, né, que estão aqui em Números 4, que reforçam que a obediência, né, e o respeito pelas instruções divinas são o que sustenta o serviço espiritual. Então, concluindo, meus irmãos, agora sim, finalmente concluindo, capítulo 4 de Números, poderia falar aqui muito tempo, né? Mas é um lembrete poderoso de que Deus não chama ninguém à toa. Ele designa e Ele capacita para olhar nos seus olhos e espera de nós, de você, fidelidade, obediência. Então, assim como cada levita tinha uma função lá no tabernáculo, cada um de nós tem uma função no reino de Deus. O segredo é servir com amor, com zelo e com santidade. Eu te pergunto, você já sabe qual é a sua função no reino de Deus? Você já tem algo que você já entendeu de Deus, que alguma função você tem. Você pode ter certeza. Você precisa descobrir. Então, se essa palavra tocou o seu coração, comenta aqui embaixo. Qual foi a parte que tocou o seu coração? E comente qual é a sua função no reino de Deus. O que você já faz hoje no reino de Deus? Como que você já serve ou como você pode servir depois dessa palavra, se algo te tocou. O objetivo é te ativar com essa palavra hoje de Números 4 e te vejo amanhã para ser ativado pelos homens e pelas mulheres nas salas do 5 AM. Que Deus te abençoe e te ative em nome de Jesus.